E aí, pessoal, beleza? Vamos aí mais um exercício envolvendo trigonometria. As rampas são uma boa forma de assegurar a acessibilidade para cadeirantes e indivíduos com mobilidade reduzida. A acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos é assegurada em lei. A Associação Brasileira de Normas Técnicas da BNT, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 13.146/2015, regula a construção e define a inclinação das rampas, bem como os cálculos para a sua construção. As diretrizes de cálculo da BNT indicam um limite máximo de inclinação de 8,33%, uma proporção de 1 para 12. Isso significa que a rampa para vencer um desnível de 1 metro deve ter no mínimo 12 metros de comprimento. Isso define que o ângulo da inclinação da rampa em relação ao plano horizontal não pode ser maior do que 7 graus. De acordo com as informações anteriores, para que uma rampa com comprimento igual a 14 metros de inclinação, opa, então já tem o primeiro dado. Então essa rampa tem 14 metros de inclinação. Então já vamos colocar aqui 14 metros de inclinação. De sétimo em relação ao plano, lembrando, de 7 graus, perdão, 7 graus. Então 7 graus aqui. Em relação ao plano, para que esteja dentro das normas ABNT, ela deve servir para vencer um desnível com altura máximo D. Então eu preciso descobrir qual vai ser a altura. A altura vai ser no X. Analisando esse triângulo, lembrando, pessoal, esse triângulo já fiz com antecedência, ele não vem desenhado nessa pergunta, né? Vocês que têm que realizar a construção do triângulo para poder aplicar os cálculos envolvendo as razões trigonométricas. Beleza, então como esse ângulo de 7 graus ele não é um ângulo notável, os problemas eles fornecem o seno, o cosseno e a tangente. E nós precisamos descobrir qual relação trigonométrica eu vou utilizar. Baseado em 7 graus, o x vai ser o quê? Lembrando, o x está do outro lado. Vejam só, se eu pegar e traçar uma seta, o x está do outro lado. Como o x está do outro lado, é um cateto oposto, beleza? Se eu estivesse pertinho aqui, seria um cateto adjacente. O 14, pessoal, percebam que o 14 nada mais é do que o lado oposto do ângulo de 90 graus. E também é o maior lado desse triângulo. Então, 14 metros equivale à hipotenusa. Muito bem. Eu tenho aqui o cateto oposto e eu tenho o 14, que é a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e hipotenusa? Seno. Então, seno de 7 graus vai ser igual ao cateto oposto, que no caso vai ser x, pela hipotenusa, que vale 14. Muito bem. Então, quanto vale 7 graus? O seno de 7 graus, o exercício fornece. Tá aí, ó, 0,12. Então, coloca 0,12, que vai ser igual a x e o 14. Quando não tem nada embaixo, lembrem-se, coloquem o número 1 e multiplica em cruz, na diagonal, como vocês preferirem. Então, o x vai ser igual a 14 vezes 0,12. E 14 vezes 0,12 vai dar 1,68. Gabarito letra E. Então, pessoal, assistiu até aqui? Não se esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Falou!